menino tinha certeza de que havia nascido no dia em que viu o rio. Na sua memória não havia nada antes daquele dia. O menino amou o rio, pois acreditou que o rio havia também nascido no dia em que ele o viu. O menino olhava o rio. O rio era seu irmão. É engraçado, eu só tive o Grande Rio dos 3 aos 6 anos, 3 anos só. Depois eu mudei para uma cidade maior, que era Caratinga, uma cidade sem rio, com um córrego. E a minha infância era, quer dizer, organizada como memória, era esse pequeno riacho em Caratinga. Mas havia o Rio Doce enorme, em Conselheiro do Pena, onde eu passei dos 3 aos 6 anos. E essa memória é meio diluída, você nunca tem muita precisão. Mas quando eu fui escrever o livro, o rio voltou inteiro na minha memória. E eu descrevi um rio com uma precisão de quem sempre tivesse vivido ali a infância inteira. Uma das recordações mais felizes de sua infância é a da Sinfonia dos Melros nas Palmeiras. Caratinga tinha palmeiras onde cantava o melro, não o sabiá. E o melro canta muito mais bonito que o sabiá. Melro é o Passo Preto. As palmeiras eram muito altas. Eu lembro quando a gente chegava muito cedo no grupo escolar, quando a gente entrava na praça, era aquela sinfonia dos melros, que é um cantar lindíssimo. Então, na missa das 6, no domingo, era mais bonita ainda, porque tinha mais melro desperto. Agora eu não sei nem se tem melro lá, mas as palmeiras ainda continuam lá em Caratinga e são uma marca da minha infância. O menino garrou a lembrar de outras histórias feitas de sons da sua infância. Outro dia, eu com um amigo meu, também da minha idade e do interior, começamos a lembrar dos nossos cantos de igreja, nossos cantos de reza, a quantidade de canto que a gente se lembra, mês de Maria, mês do Rosário, Semana Santa, procissão do enterro, aquelas canções todas estão na minha cabeça e na minha memória. Mas eu me lembro de uma principal muito engraçada, que eu estava cantando em casa a música, um pedaço de uma canção da missa da manhã, e meu pai me ouviu e disse: "Ei, meu filho, que ideia é essa?" Eu estava cantando assim: sempre, sempre Deus seguro, trem de ferro cheio de cristão. Aí meu pai falou: "Amigo, trem de ferro cheio de cristão? É isso mesmo, tem de fé, sede de cristão." Eu não entendi por que você ia ter sede de cristão. O que é tende, né? Papai, o Zé Padeiro, que é o Beato Mor de Caratinga, ele canta trem de ferro cheio de cristão, não é tem de ferro cheio de cristão. Meu pai não acreditou e na missa do domingo seguinte eu fui conferir. Fiquei bem debaixo do Zé Padeiro, que ele ficava em pé cantando lá na frente, com o olho meio cerrado assim, muito contrito. E aí, quando veio a música, né, ele meteu lá, eu olhando. Sempre, sempre Deus... E cantar grosso assim. Sempre, sempre Deus seguro, trem de ferro cheio de cristão. Falei, o Zé Padeiro também acha que cristão tem que vir de trem de ferro, papai. No primeiro amanhecer de que se lembra, seu segundo irmão acabara de nascer no pueblo às margens do Grande Rio. Eu tive uma infância, devo confessar, inundada de afeto. Muito afetuosa mesmo. Tanto que eu acho agora, no final da vida, que eu cheguei aqui aos 75 anos de idade, que ao fim e ao cabo, aliás, a frase é portuguesa, ao fim e ao cabo, o que nos importa são as nossas relações de afeto. Eu acho que não é ao fim, não. Eu desde o começo que eu sempre achei isso. Mas por quê? Eu sou o primeiro neto do meu avô materno, meu avô e minha avó maternos dominavam toda a família, todos os genros, todo mundo. Meu pai casou com a minha mãe, filha da Dona Manélia de Sortez. Foi o segundo casamento. Depois, todos os genros foram dominados por esse avô e por essa avó, de maneira que a família, até quase 40 netos, a família toda girou em torno deles. E eu tive 8 tias, fui o primeiro sobrinho. E vocês sabem o que é tia com o primeiro sobrinho. Por isso que eu fiquei machista, dizem.
Mas também, pô, 8 mulheres tomando conta de mim, passando talco, me lambendo, me enfeitando, me dando banho, entendeu? Tomando cuidado comigo. Mais uma avó em quem eu amei. Eu amei da mamãe e da vovó. Aliás, eu tive um tio também, um ano só mais velho que mamou na irmã dele e na mãe. Era uma coisa muito engraçada, esses núcleos familiares do interior. Por exemplo, todos os filhos da minha avó, os mais velhos iam sendo padrinhos dos novos que nasciam. Entendeu? Então eu tenho muita tia viva ainda que chama a irmã mais velha dela de senhora. Entendeu? A irmã madrinha de Ninha, chama de madrinha. A tia Bebé chama a tia Dininha de madrinha de Ninha. O meu tio Wilson chamava a mamãe de madrinha Zizinha, irmã dele. Quer dizer, eu acho que fora da família não tem salvação. Enquanto o tempo passava devagar para o menino não precisava de entender o mistério que era o homem estar ali a seu lado, tão tranquilo, como se aquela manhã fosse o único lugar de inventar o dia inteiro, gastando o tempo de homem num jeito de ser menino. Um exato companheiro. Esse patriarca, seu Hortêncio, eu, quando descobri que ferreiro em inglês era blacksmith, eu achei que meu avô era muito mais blacksmith do que ferreiro. Ele falava alto, porque o ferreiro passa o dia inteiro batendo com o martelo na bigorna, fazendo barulho, então ele tem que falar muito alto para poder o parceiro dele ouvir. Quando ele termina o serviço e chega em casa, ele continua falando no mesmo tom. Então meu avô sempre falou gritado. E eu fui o primeiro neto dele. Depois que eu fiquei avô, aliás eu conto isso no livro O Menino e Seu Amigo, depois que eu fiquei avô, é que eu descobri o que o primeiro neto significa para o avô. É uma coisa fascinante isso. E agora eu fico vendo o olhar do meu avô para mim, agora que ele se foi, mas ele durou muito tempo. Eu tive avô até os 50 anos, quer dizer. Então, e sempre o neto querido dele. Eu tive uma relação fantástica com o Sr. Hortêncio, sabe? Ele foi esse avô que todo mundo sonha ter na vida, apesar de ser barulhento e agitado e até muito bravo na minha infância, mas era uma forma que eu hoje sei de me amar que ele tinha. Era um menino que queria abraçar o mundo com as pernas. Era o que sua mãe dizia. A minha mãe casou muito cedo, 16, 17 anos, mas naquela época não era casar cedo. Estava casando na idade que uma moça devia casar e tal. Mas ela tinha um espírito muito brincalhão, muito infantil. A mãe brincava de roda com a gente. A mãe brincou com os filhos a vida inteira. E tinha uma coisa muito engraçada, que ela tinha Dona Zizinha tinha uma visão filosófica do mundo inexplicável para a escolaridade dela, para o lugar onde ela vivia, a compreensão. A mãe tinha a compreensão do outro. Ela entendia os problemas do outro. Ela exigia pouco dos outros, porque ela exigia na medida das possibilidades dela mesmo, sabe? Uma vez, a mamãe me telefonou de madrugada, 3 horas da manhã, telefone. Ela estava perdida na estrada, no ônibus. Ela pegou o ônibus em Belo Horizonte e resolveu animar a viagem. Então, às 3, 4 horas da manhã, todo mundo querendo dormir no ônibus, ela cantando, chamando, fazendo brincadeira com as pessoas e tudo mais. Pararam no lugar para tomar café, deixaram a minha mãe lá. Foram embora. Eu tive que pegar a mamãe de madrugada. Mas quando ela estava numa boa medida, quando ela fez 70 anos, ela estava dançando numa festa. Aí uma menina chegou para ela e falou assim: "Ei, dona Zizinha, lembrando do seu tempo, né?" Ela falou: "Que é isso, minha filha? Meu tempo é o tempo todo. O tempo da mamãe é o tempo todo." Sua mãe, antes que ele entrasse para a escola, achou que devia lhe apresentar as letras do alfabeto. E fez da descoberta de cada uma delas uma aventura. Na verdade, eu aprendi a ler com a minha mãe. Quando eu fui para o grupo escolar, eu já tinha bastante noção do que era ler. Aliás, eu praticamente já estava preparado para ler. Primeiro, ela me ensinou todas as letras do alfabeto. Mas ela me ensinou as letras do alfabeto de uma maneira muito criativa, porque ela inventava que cada letra representava mais do que a letra mesmo. Quer dizer, o A era um ser de perna aberta, o B era um cara barrigudo, o C era um comilão,
Que mais? E assim por diante, o que era um O de gravatinha, o C cedilha era um C fazendo cocô. Quer dizer, era uma coisa muito engraçada a cabeça da mãe. De maneira que essa coisa dessa visão gráfica das coisas que eu tenho, talvez tenha vindo disso. E eu me lembro também de uma frase dela com relação a aprender a ler, que ela falou, a primeira letra que você aprende é uma exclamação de alegria. Ah! O menino diz o "ah" e descobre que a primeira letra que aprende é uma exclamação de alegria. E canta e grita feliz e enche a casa de sons, bate o bumbo, toca o sino. Pessoal, eu já sei ler. Eu acho que saber ler e escrever é como ter um sentido a mais. Quer dizer, eu acho que é tão importante saber ler e escrever como ver, ouvir, falar. Quer dizer, os 5 sentidos devem ser 6 sentidos, porque o sexto, tão importante quanto, é dominar a escrita. Quer dizer, escrever o que você sente e entender o que você lê. A escola brasileira, o sonho de toda criança é aprender a ler. Quando ela aprende a ler, a escola começa a fazer odiar a ler. A escola tem que parar com esse negócio de transformar a leitura em dever. Leitura é prazer, tem que ser prazer. Tem que haver na escola uma cadeira chamada gostar de ler. Porque a criança que gosta de ler, quem gosta de ler produz mais, com mais facilidade, compreende as coisas mais rapidamente. Eu aprendi a ler assim, mamãe um dia me explicou, olha, vou te ensinar como é que é fácil ler. Por exemplo, que letra é essa aqui? Eu conhecia, P. Ela falou, e essa aqui qual que é? Eu falei, A. O que é PA? Eu falei, não tenho a menor ideia. Ela disse, abre a boca para dizer P e fala o A. Aí eu falei, A. Ela falou, então, é só ler isso. Eu falei, ué, lê isso? Ela falou, lê isso. Aí eu saí lendo, não fui ler nada. Saí lendo ba, tá, pé, té, ti, entendeu? Depois eu iniciei com o ZNH, com o CH, com o ZLH. Meus filhos aprenderam a ler, eu fazendo método fônico também, silábico. Eu fazia as sílabas num cartão, jogava pela casa e mandava assim, vai lá e pega sapato para mim. Em vez de ele trazer o sapato, ele trazia sapato. E os 3 aprenderam a ler assim. Até hoje eu tenho as fichas lá em casa, do meu sistema de alfabetização. Quando ela entrou pela primeira vez na sala e falou que ia ser a professora naquele ano, todas as meninas quiseram ser lindas. E todos os meninos quiseram crescer na mesma hora para poder casar com ela. Desde que eu fiz o Menino Maluquinho, que eu ando pelo Brasil, pela América do Sul, fazendo palestras sobre literatura infantil e principalmente sobre leitura. E eu fui inventando, ao longo dessas palestras, uma professora que eu tinha, que era muito maluquinha. Mas, na verdade, não foi invenção, porque, em parte, ela existiu. No primeiro ano da minha escola, não, primeiro não, eu fui alfabetizado, no primeiro ano já, sabendo ler, ela foi a minha professora, chamava Catarina, chamava de Dona Cátia. Nós a chamávamos de Dona Cátia, mas ela tinha 16 anos, só descobri isso depois de velha, que ela era uma menina. E ela era diferente porque ela era bonita, ela tinha batom, ela usava batom, salto alto, o cabelo dela se movia em câmera lenta, ela parecia uma artista de cinema. E as professoras do grupo escolar eram todas muito feias, muito velhas, de óculos, de coque, bravas. E ela não sabia nada. Então ela fechava a sala e brincava com a gente, sabe? E a brincadeira que ela gostava mais era de ler. Então ela arranjava um jeito de ler o romancezinho dela na hora da aula e dava gibi pra gente ler, enquanto ela lia a coleção Menina e Moça dela lá. Agora, só que ler gibi era pecado. O padre achava que eu não devia ler história em quadrinho e tal, naquela época. Então, se era pecado, melhor ainda, né, pra gente ler. Então a gente desenvolvia aquilo até um dia que uma menina falou, professora, por que você não lê esse romance para nós? E a menina descobriu a pólvora, que você estimula a leitura de crianças se você lê para ela, se você lê com ela. Então a partir daí a Cátia começou a ler para nós o romance que ela estava lendo. Cada dia era um capítulo.
Então, no melhor do capítulo, terminava a aula, a gente ficava louco para voltar no dia seguinte, quer dizer, era uma novela. E depois de algum tempo, ela decidiu que cada capítulo seria lido por um de nós. E aí a gente teve que aprender a ler muito direitinho para não fazer vexame. Quando chegou no final do ano, todo mundo sabia ler, todo mundo sabia fazer verso, todo mundo gostava de história, contava história, que leu o jornal, notícia do rádio. Só não sabíamos quem era Caxias, o que era sinônimo, o que era pronome, o que era... Não sabia nada de escola. Todo mundo tomou bomba. Ninguém passou de ano. Mas quando a gente foi repetir o ano, no ano seguinte, que a professora descobriu que a gente era clever and sharp, que a gente sabia tudo, como é que vocês não passaram de ano? É porque a gente só sabe ler e escrever. Não, então vamos organizar agora a vida de vocês. E a partir daí, aquela turma da Catarina foi a turma mais inesquecível da história desse grupo escolar lá da minha terra. Entendeu? E até hoje a cidade se lembra dessa turma da Cátia. E o livro, eu fiz o livro a partir dela e inventando o resto daquela história com outros professores criativos que eu tive ao longo do tempo. Que literatura você pode fazer isso. Pode fazer um sujeito ser muitos. A Cátia era muitos. A gente nasce primeiro para os outros. Há um dia em que nascemos para nós mesmos. Eu escrevi um pequeno romance chamado Vito Grandin. E aí descobri que, evidentemente, você não consegue escrever um romance ou uma história sem referências, né? Sem compor o seu personagem a partir de alguma referência humana, algum contato. É muito difícil você inventar um personagem, inventar um ser humano. E o Vito Grandin é um menino, tio, como no meu caso, com o meu tio que nasceu quase que junto comigo. O Vito Grandin é o tio do narrador. E o narrador vai falando das experiências pessoais dele, a história é contada na primeira pessoa, e eu falo, o personagem fala das inaugurações de sentimentos. É engraçado como eu lembro disso, assim, o dia que eu descobri, eu descobri mesmo, assim, saudade é isso, tristeza é isso, carência, quer dizer, essa palavra eu não conhecia, mas eu ia entendendo como eu já estou começando a entender as coisas. Eu acho que essa coisa, depois eu descobri isso nos meninos, quando você tem 8 anos, a grande virada na infância é dos 7 para os 8 anos, 8, 9, 10 e 11, até o começo da adolescência. Agora a adolescência está começando mais cedo, está durando mais, acaba aos 30, agora é dos 11 aos 30 a adolescência. Mas esses 4 anos, 8, 9, 10 e 11, são os anos mais fantásticos da vida do ser humano. Porque é o ano em que o menino, uma criança, não viveu ainda, mas já discerne, já tem opinião própria e já fez descobertas incríveis. O menino maluquinho tem 8 anos. E acabo de fazer agora uma descoberta. A minha vida começa para mim exatamente aos 8 anos, a festa dos meus 8 anos. Porque a minha mãe era fascinada por um poema do Cassimiro de Abreu, que era "Ó, que saudades eu tenho da aurora da minha vida", e isso era uma recordação vaga de antes dos 8 anos. Ela era fascinada com esse poema que chamava Meus 8 anos. E ela dizia para meu pai, quando o Ziraldo fizer 8 anos, eu vou dar uma grande festa de aniversário para ele. Eu não sei por que ela escolheu 8 anos como um marco, mas ficou na minha vida como um marco. A minha vida não começa, como eu contei antes, no dia que eu descubro o Rio. Ela começa literariamente. Na verdade, para mim mesmo, para a minha existência, eu nasço, difícil esse verbo para conjugar, né? Eu nasço, eu passo a existir para mim a partir dos 8 anos de idade, essa idade fascinante da vida do homem. O menino sentou-se no banco do jardim e abriu a revista. Seus olhos, como se fossem o bico de um avião de caça, dirigiram o mergulho do menino para o fundo do quadrinho sem fim, que era todo cor e precipício e formava, com outros coloridos quadrinhos, um mosaico onde pôde adivinhar em cada detalhe dos desenhos e, enquanto mergulhava, todo o seu futuro. O menino ficou por ali,
sem qualquer sensação parecida com ficar, sem qualquer sensação parecida com partir. Só no movimento circular de ir fazendo daquele múltiplo espaço quadradinho a geografia total da sua infância. Em Caratinga, na infância, havia um pintor chamado Mario Andena, um italiano que pintava muito bem. Uma figura respeitável, bonita, assim. Um homem interessantíssimo. Um dia meu pai chegou para mim e disse, olha, o Mario Andena pediu para levar você lá que ele quer te ensinar a pintar. Ele tinha visto alguns desenhos meus, alguém levou, uma professora levou para ele meus desenhos, e ele resolveu me ensinar a pintar. Aí eu falei com meu pai, pai, o negócio é o seguinte, eu não quero ser pintor. Papai não entendeu. O que você quer ser? É outra coisa. É outra coisa. É essa coisa de, mais ou menos, você adivinhar para que você veio no mundo. Eu ainda não conhecia história em quadrinho, nem caricatura. Mas não era pintura que eu queria fazer. Mas aí, um dia eu estava eu já contei essa história milhares de vezes. Eu estava na praça, 10 da manhã, para a missa das 10 no domingo, quando o jornaleiro da minha cidade, o Zé Biscoito, que ele chamava, apareceu com o gibi. Olha o gibi, jogou o gibi no meu colo e disse, fica com o gibi, que seu pai está ali no bar jogando sinuca, eu vou cobrar dele. Eu entrei em pânico, falei, como é que papai vai cobrar do meu pai? Meu Deus do céu. Mas aí o Zé Biscoito sumiu e eu fiquei com o gibi na mão. E aí, quando eu comecei a abrir o gibi, eu fui abrindo o gibi e adivinhando meu futuro. Quer dizer, eu falei, entendi tudo. O meu negócio é esse aqui. Um dia, a pensar e refletir na grama da matriz, a criança decidiu partir. O que eu havia adivinhado quando eu descobri o gibi no começo, tanto que até hoje eu não virei pintor. Eu sei pintar, mas eu não tenho o que dizer com a pintura. Porque sempre o meu desenho foi narrativo. Eu sempre usei o desenho para contar casos, para contar alguma coisa. Vai indo o tempo, vai indo. Vem o rio vai, e o menino tem que ir. Cada um passa a seu modo. Vem comigo ao meu destino, diz o rio ao seu menino, que agora, quase homem, parte-se para partir. Saí de Caratinga em dezembro de 1948 para ir para o Rio de trem. O trem saía, tinha um ramal da Leopoldina que saía da Leopoldina e acabava em Caratinga, minha cidade. Cheguei no Rio de Janeiro e vim parar na Lapa. Fui morar na rua Joaquim Silva, atrás do Cinema Colonial, onde hoje é a Sala Cecília Meirelles. E ali eu fiz a descoberta da vida. Aí começava a vida como eu fiz no poema do Rio Doce, começava a vida do homem, ia começar. Aí eu chego no Rio, eu chego ao Rio de Janeiro, com meus cadernos de desenho debaixo do braço, e vou de redação em jornal, em revista. Sofri muito, gramei muita sala de espera, muita falta de paciência de editor de jornal, de revista, procurando uma oportunidade para ou publicar minhas histórias em quadrinho ou virar ilustrador de jornal. E aí eu descobri a publicidade, fui ser desenhista da Macan, da Poiares, e comecei a minha vida profissional, mas eu queria ser desenhista de história em quadrinho e queria conhecer o Milor Fernandes. Isso eu tenho que registrar, porque o Milor era o meu ídolo lá em Caratinga. Eu sabia tudo, eu era colaborador do Pif Paf, eu mandava ideias pro Pif Paf. Aí a minha vida começa. Da Macanex eu acabei indo para Belo Horizonte, trabalhar na agência lá, porque eu também ia estudar Direito em Belo Horizonte. A
a turma da minha cidade, meus amigos de infância, todos estavam indo para Belo Horizonte em vez de ir para o Rio. Eu queria ficar com eles. Aí fui para Belo Horizonte, fui trabalhar na Estanda Propaganda, como diretor de arte, e comecei a colaborar na revista Cigarra, mandar meus desenhos para o pessoal do Rio de Janeiro, quando eu fui contratado para ser Relações Públicas do Cruzeiro, vim para o Rio de Janeiro. Aí já estava noivo da Vilma, com quem casei, tive a Daniela, Fabrício e o Antônio e 6 netos. Mas o negócio da história em quadrinho ainda estava na minha cabeça. O menino gostou daquele cara, da sua carinha amiga, então falou para a mãe: que bom se você tivesse uma bolsa na barriga. A mãe deu uma risada e o botou no colo bom, numa alegria incontida. Todo dia o rio parte. Chega ao rio todo dia ao seu destino de sal. O mar é o meu começo, adivinhou o menino, ou o rio lhe ensinou. E o rio repete: vem! E dizendo isso, o rio se desmancha no azul da água salgada do mar, onde a história do homem que veio vindo com o rio, menino feito de água, agora vai começar. E vamos voando em frente, e voando pro alto, e vamos indo pra frente e pro alto, e cada vez mais alto. E vamos voando em direção ao mar, no rumo do sol, no rumo das águas. Ele queria ser desenhista de história em quadrinhos. Na metade do século passado, numa grande banca no centro da cidade, descobriu o Saturday Evening Post, o New Yorker, o Graphics, o Punch, as revistas com que fez sua faculdade. Foi quando o Cruzeiro resolveu adiantar-se à revolução sindicalista do Jango. O Jango vai nacionalizar as histórias em quadrinhos no Brasil, melhor de fazer revistas brasileiras. Aí encomendaram a revista ao Carlos Estevão, Dr. Macarra, encomendaram uma ao Péricles, que se chamava Oliveira o Trapalhão, que era um personagem português dele, Trapalhão. E a mim me encomendaram a história do Pererê, que eu já fazia umas piadinhas na revista Cruzeiro. A única revista que vingou foi a minha, que eu fiz durante 5 anos, o Pererê. Aí, quando me foi dada a oportunidade de criar a história do Pererê, eu ainda continuava com a minha alma inteira de criança lá em Caratinga. Eu tinha deixado os meus amigos de infância em Belo Horizonte, uma turma com quem eu vinha desde o grupo escolar, e na hora de criar os personagens para o Pererê, eu tinha que arranjar nome para eles. O mais engraçado é que eu criei uma história do Pererê, ele sozinho. A segunda história eu falei, ele tem que ter parceiros, como é que ele vai conviver? E num quadrinho eu desenhei 6 animais, da mata brasileira e da lenda brasileira. E descobri algum tempo depois que eu desenhei exatamente os 6 únicos bichinhos que povoam a lenda brasileira, o folclore brasileiro, que são o tatu, a onça, o macaco, o coelho, a coruja e o jabuti. Até hoje nós nos encontramos, estamos aí 6 ou 7 velhinhos e sempre nos encontramos para lembrar a história da nossa vida, da nossa juventude, da nossa infância. E o Pererê vai e volta, os republicanos criando histórias novas. Eu acho que é uma coisa que vai me acompanhar ao longo da minha vida. Enquanto a minha vida durar, eu vou estar com o Pererê e com a turma do Pererê nas minhas costas. E em 64, quando acabam com a revista do Pererê, eu fico, como dizer, pendurado na brocha. O que eu vou fazer? Eu fui à luta. Criar cartazes. Logo depois criei o Galo do Festival, que foi talvez o cartaz que o Brasil mais cresceu, que as mulheres começaram a fazer tapete, a bordar o Galo. O Galo do Festival fez um
um sucesso impressionante. E comecei também a fazer o cartaz da Feira da Providência, que vou fazer agora 46 anos que eu faço cartaz. E trabalhando feito um maluco. Nunca parei de trabalhar na minha vida. E a fazer muita coisa, e principalmente a criar uma porção de personagens. Criei a Supermãe, que está viva aí até hoje, daqui a pouco está saindo mais uma revista da Supermãe. Criei o Jeremias o Bom, que o livro dele volta a lançar, e São Paulo agora tem um bar chamado Jeremias, o Bar, que é um bar todo em preto e branco. Criei o Mineirinho Come Quieto, criei a Vovó Maricota, que jogava na loteria, criei os Heróis, criei a Professora Maluquinho, o Menino Maluquinho, a Vovó Delícia, e agora o Menino da Lua e os 10 personagens dos outros planetas. Quer dizer, eu acho que enquanto eu estiver vivo, eu vou inventar moda, entendeu? Porque eu tenho uma frase que eu não botei ela nessa história até agora, que eu acho o seguinte: o tempo que o homem gasta sonhando é o mesmo tempo que ele gasta fazendo. Nessa fase do fim do Pererê, até eu fazer o Menino Maluquinho, eu, como falei, o que marcou a minha vida foi a luta política. Quer dizer, a luta política não é a luta política. Quer dizer, estava lá fora a ditadura, estava em volta de nós a ditadura, e alguma coisa, se você tinha um espaço para se manifestar, você tinha que fazer. A gente fundou o Pasquim, quer dizer, a minha geração, meus amigos, e eu fui participar dessa luta com a charge do Jornal do Brasil, e aí fiquei 20 anos nessa batalha, desde 64 até a anistia, até a volta dos militares aos quartéis, quando eu publiquei um livro chamado 20 anos de prontidão. O tempo era assim para ele. Fazia horas a mais. Nesse intervalo dos 20 anos, na altura do AI-5, quando a gente fundou o Pasquim, em 69, eu fiz um livro para crianças chamado Flicts. Era uma vez uma cor muito rara e muito triste que se chamava Flicts. Não tinha a força do vermelho, não tinha a imensa luz do amarelo, nem a paz que tem o azul. Era apenas o frágil e feio e aflito Flicts. Não existe no mundo nada que seja Flicts. Mas fiquei no livro, apesar do sucesso enorme que ele fez, eu fiquei no livro, porque a luta no Pasquim, a vivência no Pasquim me parecia mais importante. Só 10 anos depois, em 80, é que eu fiz O Menino Maluquinho, que é o livro que muda completamente a minha vida, total e completamente a minha vida. Aí o tempo passou com seu elenco de dores, sustos, descobertas. E o tempo foi desenhando uma nova eterna imagem e retornou ao seu princípio. E era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha o olho maior que a barriga, tinha fogo no rabo, tinha vento nos pés, umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo, e macaquinhos no sótão, embora não soubesse o que significava macaquinhos no sótão. Era um menino impossível. Eu fui para uma palestra de pais e mestres na Ilha do Governador e acabei, como eu sou um especialista em assuntos gerais, acabei falando sobre como criar filho. Que a coisa mais fácil do mundo é criar filho dos outros, né? E então a gente começou a discutir uma tese que eu tenho de que se você não deve considerar a criança nunca um vir a ser. A criança tem que ser considerada uma coisa finita nela mesma. A criança é uma coisa que está ali, tem que ser compreendida como criança. E aí, preparar a sua criança, o seu filho para o futuro, é angustiar seu filho. Você tem que preparar seu filho para o presente. Ele não tem que ser angustiado agora para ser feliz no futuro. Ele tem que ser feliz agora, feliz hoje. Porque o futuro vai ser feito de muitos hojes. Então hoje é hoje, amanhã vai ser hoje, depois amanhã vai ser hoje. Então, se a criança é feliz hoje, ela vai ser feliz sempre, vai virar um adulto legal e tal. Aí uma moça falou comigo: por que você não escreve um livro sobre isso? Eu falei: porque eu sou um especulador. Isso é uma teoria minha, não quer dizer, isso não é científico, é o que acho. Aí eu fui para casa e disse: esse negócio daí é um livro para criança.
E aí fiquei pensando o que eu ia fazer, contar uma história em que uma criança feliz virasse um cara legal. Aí quando eu chego em casa me ocorre a frase, era uma vez um menino maluquinho, porque maluquinho, no Brasil, inho, o sufixo inho, não é uma coisa menor, é uma coisa mais terna. Sabe? Inho tem a ver com ternura. Quer dizer, é só no Brasil que você pode botar adjetivos com inho. Quer dizer, grama verdinha, céu azulzinho. Não tem céu azul pequeno, nem grama verde pequena. É outra coisa. Então, menino maluquinho é menino maluco beleza. E aí, quando eu acabei de fazer o livro, eu falei, meu Deus, eu acho que eu acertei no milhar. Eu falei com isso com o pessoal lá no Pasquim, eu levei o pessoal do Pasquim, ler o livro, todo mundo achou o livro muito careta, eu falei, mas eu acertei no milhar. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse livro. E o livro, como eu já falei, vendeu 100 mil exemplares em 3, 4 meses. E aí, pronto, a editora me encomendou mais um, mais outro, mais outro, mais outro. Eu lembro que o segundo livro, a Siciliano comprou 20 mil exemplares. Nunca uma distribuidora comprou 20 mil exemplares de um livro. Mas eu hoje tenho mais de 100 livros, nenhum deles fora de catálogo. Quer dizer, virei um autor para criança. Mudou a minha vida completamente, o Menino Maluquinho. E eu já criei uma porção de personagens para criança também. O meu destino estava ligado ao desenho. O meu destino estava ligado a me expressar através de imagem. Então, eu sempre usei a imagem no lugar da palavra. Mas à medida que eu fui escrever livro para criança, eu comecei cada dia mais a me apaixonar pela palavra. E eu acho muito mais difícil usar bem a palavra do que usar bem o lápis, ou o pincel. Eu acho desenhar mais fácil que escrever. A palavra é um ovo, mas por dentro ela está cheia de clara vida. 1000 segredos e histórias derramará assim que a casca se quebre. Eu tenho um cuidado extremo com o que eu escrevo e uma insegurança absoluta, quer dizer, agora eu já sei mais do que no princípio. No princípio eu não sabia realmente, nunca se o texto estava bom. Eu lembro quando eu escrevi o Flix, o Drummond saudou o Flix entusiasticamente, ele que era muito comedido em elogios. E ele falou que o Flix era um poema exato. Eu elogio o máximo que ele podia fazer o poema. Depois eu fiquei muito amigo dele, conversamos muito sobre isso a vida toda. Eu me lembro que eu descobri, e contei para ele, eu descobri que em português a palavra continha um instrumento para usá-la e a mina para usar esse instrumento. Quer dizer, era pá e era lavra. A palavra era as duas coisas em português. E aí eu hoje tenho uma ânsia imensa de tentar explicar para professor, para técnicos de ensino, para o Ministério da Educação. Vamos parar com esse negócio de ensinar gramática para as crianças e vão ensinar a formação das palavras, para ela aprender o que ela está falando. Ela não precisa analisar lógico ou lexicamente uma frase para entender o sentido da frase. Se ela souber que a agente foi, não tem nada a ver com a agente da estação, ela já está salva. Você entende? Quer dizer, a gente tem que aprender que a palavra, ela não é grunhido. A palavra é carregada de significado. O dia que você conta para a criança que decorar, recordar, que mais? Coragem, tudo tem a ver com coração, a criança já começa a descobrir que a palavra conduz a ela para aquele negócio do poema do Drummond, penetra surdamente o resto das palavras. Elas estão ali adormecidas, vão fazer o maior sentido para você. Sabe? Então, eu agora estou preocupado com isso, muito preocupado com isso, porque a minha profissão me dá a oportunidade de falar para muita gente ao mesmo tempo. Eu estou nas escolas, eu estou nas entrevistas, eu estou na televisão, quer dizer, eu não falo para uma pessoa só, eu falo para um monte de gente. Então eu acho que a gente no Brasil precisa ser salvo pela palavra. Palavras não são pincéis. Palavras não são lápis de cor, nem tinta ou giz.
Mas com elas o homem pode colorir tudo. Pode colorir seus dias de todas as cores, até mesmo das cores que só existem em volta dos balões dos quadrinhos. O menino acabava de ver as coisas pela primeira vez e achou que era bom. Outras noites e outras estrelas vieram. O tempo passou e cada manhã ensinou para ele que era bom ver as coisas todas, às vezes, como se fosse a primeira vez. O livro que me transforma em autor para criança tem o título Menino Maluquinho. Logo depois eu faço O Menino Marrom. Depois eu faço O Menino do Rio Doce. Depois eu faço O Menino Quadradinho. Depois O Menino Mais Bonito do Mundo. Depois Os Meninos Morenos. É que os personagens do meu universo são meninos, quer dizer, porque de menino eu acho que eu entendo muito. Agora, o mais engraçado é que eu tenho o último menino que eu escrevi, o Menino da Lua, até esqueci de mencionar o Menino da Lua, e com o Menino da Lua eu vou fazer a história do menino de Marte, o menino de Júpiter, o menino de Mercúrio, o menino da Terra, o menino... até mais 9 meninos. Eu tenho um menino por ano, eu tenho um livro por ano para poder fazer com meus meninos. Mas outro dia eu chego em Vitória do Espírito Santo e as meninas do colégio que tinham estudado o Menino da Lua vêm me interpelar. E uma delas, muito bonitinha, de 8 ou 9 anos, que eu já falei essa coisa do mistério do menino de 8 anos, vira para mim e pergunta: por que que nos seus planetas do Menino da Lua não tem menina? Aí eu falei, meu Deus, não tem menina. Porque tinha uma namoradinha de um dos meninos, o menino. Pois é, mas é muito pouca participação de menina. Eu falei, olha, eu não sei explicar, porque eu acho que eu entendo mais de menino do que de menina. Ela falou, não, a menininha falou para mim, não. É que os meninos são dos planetas, mas as meninas são das estrelas. Aí eu falei, ih, meu Deus, igual o sambista quando viu a folha cair da mangueira, disse, isso dá samba? Eu falei, isso dá livro. Estamos no século 3000 e a mãe está dizendo para o pai que a escuta com a maior atenção. Crianças não mudam nunca. O pai sorri, paciente. Também não mudam as mães. Com esse negócio de fazer livro para criança, eu viajei esse país inteiro. Não há um pedaço do Brasil, um pátio de colégio, de cidades mais importantes, ou mesmo de pequenas cidades, de cada estado desse país, que eu não tenha visitado, para poder falar com o professor, com criança, com autoridade, com pais, com mães, sobre a importância da leitura. O Brasil faz ele passar muita vergonha com esse negócio de ser um país analfabeto, porque essa coisa de dizer que assinar o nome é saber ler não é, quer dizer. Os Estados Unidos descobriram agora, recentemente, que mais da metade da população americana é funcionalmente analfabeta. É incapaz de tirar qualquer prazer com a leitura, é incapaz de compreender o manual de instruções, é incapaz de expressar uma ideia escrevendo. E o mundo inteiro está preocupado com a questão da leitura, principalmente por causa dessa coisa da comunicação virtual, que faz parecer que você pode viver sem a leitura. Não pode. O mundo só evoluiu em escala geométrica depois que se inventou a galáxia de Gutenberg, depois que o Gutenberg inventou o tipo móvel, depois que o Gutenberg possibilitou que o homem parasse de escrever livro um por um à mão e espalhasse, como o Castro queria, as mancheias, livro para todo lado, quer dizer. Em 500 anos, olha que o mundo evoluiu de 1500 para cá e de 0 até 1500 e depois de 500 para cá. Exatamente por causa da imprensa escrita, por causa do tipo prensado, do tipo móvel, do Gutenberg. Então, o que acontece? O homem só passou a evoluir com a palavra gravada
ficou ao alcance de todos. Agora, a pergunta que mais me fazem quando eu viajo pelo Brasil inteiro é como é que eu faço para meu filho gostar de ler? Como é que eu faço para meu aluno gostar de ler? Eu nunca tinha encontrado a resposta. Agora eu tenho a resposta. Lê com ele, lê para ele, lê com seu filho, lê com sua filha, lê para sua aluna, lê com sua aluna. Leitura compartilhada é o segredo, porque estudar é muito importante, é a minha frase, mas ler é muito mais importante que estudar. Chegou a hora, meninos, chegou a hora, meninas, de contar pra vocês que quem lhes conta essa história é o menino da história. Agora esse menino cresceu e tanto tempo passou que o menino também virou avô. E o novo avô desta história ouve o renascer dos passos do menino que ele foi. E foi aí que todo mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Ele tinha sido, era um menino feliz. Aqui termina essa história. O que se conta nunca é tão bem escrito como o Canto dos Pássaros. E é só um pedaço de uma vida inteira que sempre terá continuação. Mas ele é eterno em todos nós. Ele gruda em nós, feito esperança. Vida de moleque é vida boa, vida de menina é maluquinha, é bem de altas, rouba a bandeira, tudo que é bom é brincadeira. Guarda tá na cola, pode aprontar. E minha bola? Cadê? Devolve minha bola. Rouba a bandeira. É tudo brincadeira. Tudo que é bom é brincadeira. Rouba mesmo. Vida de moleque é vida boa, vida de menino é maluquinha, é pente altas, rouba a bandeira, tudo que é bom é brincadeira. O menino é o dono do mundo e o mundo não é mais que uma bola.